ela visa otimizar a eficiência e a confiabilidade. Então, aqui eu estou dizendo que ela quer fazer. Né? Então, entendam um aspecto teórico da coisa. Realizando manutenções somente quando as condições indicam que é necessário. Então, quando tu, em contraponto com a preventiva sistemática, uma estratégia de manutenção preventiva sistemática. Tá bom, não tá bom? Não sei se eu quero nem saber se tá bom ou não tá bom. Vou trocar. Né? Isso, para mim, a minha estratégia é garantir a confiabilidade assim. Garantir a disponibilidade do equipamento na estratégia de manutenção preventiva sistemática dessa forma. Eu faço a manutenção, sempre vou renovando. Manutenção baseada na condição, não. Né? Somente quando as condições indicarem, você vai substituir. Então, isso é uma coisa importante, é uma diferença crucial. Por quê? Porque quando tem uma estratégia de manutenção preventiva sistemática, utilizada de forma errada, no local errado, por equipamento, por componente errado, tu vai substituir peças que ainda estão em bom estado. Né? Porque tu não quer saber a condição da peça. Deu mil horas trabalhadas, tu vai lá e troca. Deu 3 meses no calendário, né, de operação, tu vai lá e troca. Deu tantos quilômetros rodados, tu vai lá e troca. Deu tantas 1000 peças, né, fabricadas, operadas, tu vai lá e troca. Então, tu tem um parâmetro fixo. Né? Então, obviamente, tu tem um parâmetro fixo, respeitando ele, de uma forma ou de outra, tu vai acabar trocando peça que não estão ruins. Né? A condição dela não é uma condição ruim. Óbvio que tu vai ter desperdício de dinheiro. Nesse caso específico, eu estou falando, uma aplicação errada. Né? Mas esse desperdício de dinheiro, né, ele quer garantir a disponibilidade e a confiabilidade. Então, isso é um custo. Então, em tese, com a estratégia de manutenção preventiva sistemática, tem um custo, mas esse custo te dá um retorno. Pelo menos é o que se espera, teoricamente falando. Até porque a gente não está falando de nada em específico. Né? Então, quando a manutenção baseada na condição, ela diz que só vai trocar, né, componentes quando as condições indicam que é necessário, então isso pode reduzir custo, né, em comparação com a preventiva sistemática, pode minimizar paradas não programadas. E aí, em contraponto, a manutenção corretiva como estratégia. Porque eu quero que vocês entendam assim, 3 estratégias de manutenção. Estratégia de manutenção corretiva, toca até falhar. Estratégia de manutenção preventiva sistemática, substitui o componente em intervalos pré-determinados. Qual o parâmetro? Depende do que tu está falando, do que tu vai substituir. Manutenção baseada na condição. Não toca até a falha, não troca intervalos pré-determinados, trabalha e monitora. Quando identificar um gatilho, tu vai lá e define o melhor momento e vai lá substituir o componente. Então, teoricamente, a manutenção baseada na condição ela é um intermédio. Né? Ela nem vai ter o gasto desnecessário da preventiva sistemática, por um lado, e ela também não vai ter o risco de paradas não programadas da corretiva. Então, em tese, é uma coisa perfeita, um ambiente perfeito, né? Onde tu não vai ter, tu vai ter uma economia de dinheiro, né? E tu vai ter paradas programadas para manutenção. Teoricamente. Então, né, em teoria, tudo é lindo, né, tudo é bonito, tudo é maravilhoso. Mas, teoricamente, é isso. Então, em tese, a manutenção baseada na condição, ela sempre deveria substituir a preventiva sistemática. As manutenções com intervalo fixo, baseado nesse argumento que eu estou falando. Um argumento de que a preventiva sistemática desperdiça dinheiro e não garante a confiabilidade. Né? Baseado nesse argumento. Entenda, nós não estamos falando de nenhum caso real. Nós estamos versando sobre teorias. Né? Isso tem que ficar claro.
Algumas pessoas usam o exemplo dos rolamentos, né? Tem um estudo sobre rolamentos que fala que o rolamento tem um padrão de falha aleatório por N motivos e tu não deve substituir o rolamento numa estratégia de manutenção preventiva sistemática, mas usar uma estratégia de preventiva condicional, que eu chamo também, mas, como a gente está tratando aqui, manutenção baseada na condição. Tá claro? Tá claro. Beleza. É uma estratégia de redução de custos, por isso que eu expliquei. Então, pode ser utilizada para reduzir custo, mas eu não acho que isso seja uma abordagem inteligente. Tu nunca vai fazer isso, vou fazer isso para reduzir custo. Porque tu tem um custo embutido da manutenção baseada na condição que não é muito falado. Porque a manutenção baseada na condição ela vai te dar um custo maior de PCM. A manutenção baseada na condição ela vai te dar um custo maior de paradas programadas. Né? E eu vou explicar por quê. Então, um dos argumentos em favor da manutenção baseada na condição também é, né, um argumento bem convincente, diminuir a intervenção invasiva nas máquinas. Por quê? O que é uma intervenção invasiva numa máquina? Tu abrir a máquina. Né? Então, quando tu abre a máquina, tu abre o equipamento, tu abre, né, desmonta as peças, existe um grande risco de tu colocar alguma falha lá dentro. Seja na remontagem, seja em contaminação, né, seja em dano no momento que tu está desmontando ou montando. Então, quando eu tenho intervalos fixos, que nem a preventiva sistemática, e pré-determinados, eu tenho que ficar abrindo os equipamentos, existe uma grande chance de eu adicionar falha a esses equipamentos se eles virem a falhar. Uma chance grande, né? Não é uma chance pequena. Então, um dos argumentos a favor da manutenção baseada na condição é justamente esse, não intervir tanto nas máquinas. Porque algumas pessoas argumentam também, né, que quando tu intervém na máquina, tu retorna, de uma desmontagem e montagem, tu retorna a um padrão de falha de mortalidade infantil. É o início da curva da banheira. Que é aquelas falhas que estão relacionadas ao projeto. Entendendo que dentro do projeto está fabricação, o próprio projeto, né, o design, fabricação, montagem e comissionamento. As montagens no ambiente onde ele está alocado. Então, quando tu vai desmontar e monta de novo, tu corre o risco de adicionar, de fazer retornar aquele equipamento a um padrão de falha de mortalidade infantil, né, que é a taxa de falha alta quando começa a partir. Então, são falhas de partida. Tu vai lá, dá manutenção, bota operar, falha. Se tu não tivesse feito nada, não tinha falha nenhuma. Então, a estratégia de manutenção, às vezes, as estratégias de manutenção elas estão diretamente ligadas às falhas. As falhas que tu quer evitar ou corrigir. Né? É importante entender isso.